Oi, gente. Passando aqui só para a gente fechar a nossa disciplina. Hoje é a nossa última aula. Qual é o intuito da nossa última aula? A gente fechar, fazer o fechamento completo da disciplina e abrir a recuperação. Acontece que eu não estou conseguindo acessar as notas das provas de vocês na plataforma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem para a secretaria e tentar resolver isso durante o final de semana para conseguir fechar a nota de vocês. Eu estou esperando uma resposta da própria secretaria sobre alguns alunos que não conseguiam acessar a prova. Então, por isso que eu não dei retorno para vocês antes. Alguns alunos não tinham acesso à plataforma. Então, por conta disso, eu não conseguia fechar a prova, porque eu precisava que esses alunos conseguissem acessar a prova para que eu conseguisse literalmente fechar as notas de vocês. Então, eu consegui fazer isso hoje, consegui entrar em contato com uma das chefes, porque a secretaria não me deu resposta. Então, como que vai funcionar? Eu vou tentar, durante esse final de semana, acessar as notas de vocês de novo. Toda vez que eu abro a prova e abro a parte que aparecem as notas, o site cai. Eu não sei se é por conta do VPN, o que está acontecendo, porque nem no celular eu consigo acessar. Então, eu vou esperar uma resposta da secretaria até no máximo segunda-feira. Se ninguém me der uma resposta, eu já vou deixar a recuperação montada aqui. Só que só consigo fazer somatório de notas quando eu conseguir acessar a prova. Então, eu vou avisar vocês no grupo no máximo na segunda-feira. Quem ficou de recuperação e a prova já vai estar montada na plataforma e eu vou dar um prazo maior para vocês fazerem. É, e vai ter que acontecer assim, porque eu não posso simplesmente abrir a recuperação para todo mundo. Então, vai funcionar desse jeito. Eu vou conseguir, vou tentar fechar as notas nesse final de semana, se a plataforma colaborar. E aí eu vou avisar vocês no grupo, porque aí eu consigo fazer certinho. Avisar quem ficou de recuperação, quem não ficou. Mas aí eu vou informando vocês conforme eu for conseguindo concluir essas etapas. Tá bom? Vamos lá para o fechamento da disciplina, então. A minha disciplina tratou com vocês desde a primeira aula a importância de saber se portar com a linguagem. Lembra que eu sempre falo com vocês, praticamente em todas as aulas, se não em todas, a importância da língua portuguesa é justamente fazer com que vocês entendam que se comunicar é fundamental, independente da área de atuação de vocês, da vida social de vocês, do cotidiano de vocês, porque comunicação é a base de tudo. É a maneira como a gente tem para se expressar, que a gente tem para entender as coisas, para se comunicar com o mundo, com as outras pessoas. Então, não basta só vocês saberem falar ao pé da letra igual uma gramática. Vocês precisam saber adequar essa linguagem ao dia a dia de vocês, as pessoas com quem vocês estão trocando informações. Lembram que eu falei para vocês que a comunicação é sempre uma tríade? Alguém fala, imagine que cada cantinho aqui é uma coisa. Alguém fala com uma outra pessoa sobre alguma coisa. E essa comunicação, ela precisa ser efetiva. Ninguém fala para as paredes, ninguém fala para o nada. Todo mundo fala para se comunicar, ou escreve, ou digita. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade, somos seres que nasceram com essa capacidade de se comunicar e essa necessidade. Então, a minha função aqui para vocês foi, claro, relembrar alguns aspectos gramaticais que serão importantes na jornada de vocês e são importantes no nosso dia a dia no geral, e também fazer com que vocês entendam que a nossa linguagem é uma linguagem totalmente fluida. A gente consegue adaptar tudo que a gente fala para que a nossa comunicação seja uma comunicação ok. A principal função da nossa disciplina aqui, dessa aula de português instrumental, foi justamente essa: trabalhar com vocês as duas nuances da linguagem. A gente tem a língua que a gente utiliza de uma maneira mais prática, mais fluida, basicamente a nossa língua falada, e nós temos também a língua normativa, a língua totalmente gramatical, rebuscada, que tem as regrinhas certinhas, e essas regrinhas fazem com que a nossa língua seja uma língua totalmente embasada.
Então, a minha função aqui foi relembrar vocês a importância de saber se comunicar, de como vocês podem se comunicar, como que a gente pode trabalhar cada vez melhor a nossa linguagem e a maneira como a gente fala, como a gente se comunica. Vocês, como profissionais da área de saúde, vão ter acesso a pessoas com diferentes níveis de escolaridade, de informação. Então, a gente não vai falar da mesma forma como eu não falo com vocês, da mesma forma como eu falo com pessoas da minha área, com a mesma formação que a minha, ou com os meus alunos de ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, vocês também não falarão com todos os pacientes ou todas as pessoas que precisarem de vocês, né, no campo da saúde da mesma forma. Por quê? Lembram que eu falei que a gente tem aquela facilidade de traduzir aquilo que a gente fala? Quando a gente fala alguma coisa e a pessoa não entende, a gente reformula tudo que a gente fala de uma maneira mais prática. É a mesma coisa que eu fiz com vocês ao longo das nossas aulas. Eu fiz igual a mamãe passarinho. Eu acho que eu também já dei essa metáfora para vocês. Eu condenso todo o conteúdo, pego todo o conteúdo mais denso, mais condensado e faço igual mamãe passarinho, mastigo, 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 para dar para vocês de uma maneira mais fácil, mais fluida. Com vocês vai ser da mesma forma. Vocês vão se dirigir a outras pessoas falando de maneira diferente. Vocês não vão falar com o paciente da mesma forma que falam com o chefe, que falam entre vocês. Não vão utilizar os mesmos jargões. Por quê? Porque nós temos essa facilidade de adaptar tudo que a gente está falando. Então, a minha disciplina veio justamente para isso, para fazer com que vocês entendam a importância de saber se comunicar, independente independente se for comunicação escrita, se for comunicação falada. Quando a gente consegue entender essas nuances da linguagem, consegue adaptar essa linguagem no nosso dia a dia, para os diferentes níveis de linguagem que a gente tem no decorrer da nossa vida, do nosso cotidiano, a gente tem uma comunicação ok. Então, o nosso papel enquanto comunicador está completo. Que é um papel? O que eu quero dizer com esse papel como comunicador ser um papel que está completo? Eu quero dizer que a nossa comunicação foi efetiva. A partir do momento que a gente consegue falar, consegue ser entendido, a nossa comunicação está completa. Ela cumpriu a sua principal função, que era comunicar, se aproximar do outro e informar. Então, tudo isso que nós vimos ao longo das nossas aulas foi para nos lembrar isso, da facilidade que a gente tem de trabalhar a língua portuguesa, de trabalhar a nossa linguagem e da facilidade que a gente tem e capacidade que nós temos de sempre melhorar a nossa linguagem, tanto escrita quanto falada, porque ambas são importantes. Uma a gente utiliza no cotidiano, no dia a dia, a outra é extremamente importante na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, porque, obviamente, vocês terão que escrever um prontuário, uma receita, um pedido de exame. Então, vocês não vão poder escrever qualquer coisa. Vocês precisam do conhecimento prévio da gramática normativa para que essa escrita seja uma escrita completa, uma escrita que seja entendível em todos os âmbitos. Então, a minha principal função aqui foi justamente essa: trabalhar com vocês a importância da linguagem a partir do momento que a gente entende que a nossa língua ela tem as suas nuances e ela também depende uma da outra. A falada depende da escrita e a escrita depende da falada. Porque para falar, a gente precisa entender, precisa saber daquilo que a gente está falando. E para escrever, a gente precisa ter também o conhecimento e também saber sobre aquilo que a gente está escrevendo. Então, ambas andam lado a lado. E é justamente isso que a gente viu ao longo de todas as nossas aulas. A importância de saber se comunicar muito bem, de saber se expressar através da linguagem, tanto no âmbito escrito quanto no âmbito falado. Eu espero que vocês tenham entendido isso, tenham relembrado. Eu sei que é chato gramática normativa, eu também odiava isso na escola, mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham se encontrado nessa área da linguagem, que eu sei que é uma disciplina que a gente estuda a vida inteira e chega uma hora que a gente não quer mais saber disso, porque a gente estudou a vida inteira, tá bom? Eu vou mantendo vocês informados no grupo sobre essa questão
de somatório de notas, sobre essa questão da recuperação. Mas assim que eu tiver uma resposta da secretaria, eu mando para vocês, tá bom? Eu acho que é isso. É o nosso último encontro, é a nossa última aula. Eu espero que vocês tenham entendido a importância da linguagem, da comunicação em qualquer âmbito da vida de vocês. E que vocês tirem muito proveito disso, porque agora vocês conseguem dominar muito bem esses campos. Porque vocês foram ótimos nos exercícios. É, ainda não vi a prova, mas eu sei que vocês também foram muito bem na prova, porque vocês foram extremamente competentes em conseguir entender tudo que eu tentei passar para vocês nas atividades, principalmente, porque eram atividades que pediam um pouco mais de produção, digamos assim. Vocês tinham que elaborar as respostas e tal. E vocês foram muito bem. Eu espero que vocês tenham muito sucesso e qualquer coisa eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom, galerinha? Acho que é isso que a gente tem para hoje, nossa última aula. Muito sucesso para vocês na carreira de vocês, boa sorte e que vocês sempre se lembrem que a comunicação é a chave de tudo, em qualquer âmbito da nossa vida, tá bom? Acho que é isso que a gente tem para hoje. Tchau, tchau.